Tá ok? É porque tá ok. Isso. O microfone, o telefone você pode deixar no colo, assim, não precisa aparecer não. Arruma o colar. Pronto. Olha pra mim. Janaína, cuidado, por favor. Tá? Senta aí, Janaína, na lajota. Câmera ok. Ok. Câmera. Ok. Ação. Vamos lá, take 1. Como é que foi a sua história com o TEM, o Teatro Negro de Abdias do Nascimento? Não, Fábio, primeiro você não vai perguntar a minha história com o teatro? Não era isso? E a licença? É antes das perguntas? Ou é depois? Janaína, pelo amor de Deus. Não passa mais por aí não, Janaína. Vai, hein? A licença? Vai, vamos lá, a licença. Antes de começar, quero pedir licença. Pedir licença aos mais velhos, licença aos orixás, licença ao meu guia espiritual, Mestre Gabriel, e licença a Abdias do Nascimento e a sua memória. Então, quero recitar aqui um trecho de uma poesia do Abdias. Ah, não era o poema primeiro, né? Vou começar com o poema, vai. Ofereço-te, Exu, o ebó das minhas palavras, neste padê que te consagra, não eu, porém os meus, os nossos irmãos em Olorum que está no Orum. Laroie, Exu. Antes de começar esse trabalho, quero pedir licença, Exu, Senhor da comunicação. Quero pedir licença aos mais velhos, pedir licença à minha ancestralidade, pedir licença a todos os orixás, licença ao meu guia espiritual, Mestre Gabriel, e licença à memória de Abdias do Nascimento, que tanto me inspirou para fazer esse trabalho. Tá gravando aí o áudio? Tá. Muito bem. Vamos lá. A sua história com o teatro. Então, a minha história com o teatro começa, acho que desde quando eu era criança, porque eu sempre gostei de encenação, de teatro. Só que eu nasci numa cidade chamada Gurupá-Mirim, que era um lugar muito pequeno. Assim, lá não existia isso, não existia teatro, né? Então, existia aquelas apresentações que a gente fazia na escola. Eu lembro que uma vez foi um cinema lá. E assim, eu gostava muito de novela, né? Eu acho que já era aquela coisa me interessava. E eu lembro que eu fiquei apaixonada pelo personagem do Tony Ramos, que era o André Cajarana, né? No Pai Herói. Mas eu não tinha essa dimensão, não via atores negros, via o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a personagem da tia Anastácia, né? Sendo a cozinheira, sempre via os personagens negros assim, mas não tinha dimensão do que era aquilo, entendeu? Aí quando eu fui morar em Itagimirim, eu descobri a poesia na escola. Quando eu estava na 6ª série, aquela época era a 6ª série, professora Jandira, que era uma professora de português, uma professora rigorosíssima, forte, alta, robusta, assim, sabe aquelas professoras de quartel mesmo. Mas ela era excelente, era uma professora maravilhosa. Aí um dia ela levou uma prova que tinha um texto, era uma música do Vinícius de Moraes. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Gente, quando eu li aquilo, eu fiquei tão encantada com aquela poesia. E eu via que meus colegas não tiveram a mesma reação. Eu falava, como que vocês não percebem? Aí eu me encantei. Aí comecei a ir para a biblioteca, procurava livro de Vinícius de Moraes para ler. E toda vez que tinha apresentação lá na escola, estava eu lá, recitando Vinícius de Moraes. Só que aí, até eu chegar aqui em Eunápolis, aos 20 anos, quando eu já tinha 20 anos, que veio para aqui para Eunápolis o projeto Chapéu de Palha, que era um projeto do governo do estado da Bahia, que era oficina de teatro pelo interior da Bahia, né? E aí veio o diretor, na época ele era quem ministrava a oficina, Ray Alves,
E aí eu comecei a fazer oficina com ele. E Cláudio de Moura, hoje Global, na época ela era diretora do Departamento de Cultura aqui de Eunápolis. Então, Rai ministrava as oficinas, mas Cláudio também sempre ia dar aula, dar dicas, né? Então a gente tinha aula com Rai e com Cláudio de Moura, isso aí. Aí eu conheci Rai, né? Comecei a fazer teatro, fui para Salvador, não conhecia Salvador. Rai que me levou em Salvador, fui ver uma peça lá em Salvador com ele que chamava Curupira Quer Casar. E ele, claro, fazia o papel de Saci Pererê. Era uma peça infantil muito legal. E aí eu me envolvi com o Rai, me casei com ele e tive 2 filhos, né? E foi... a gente se separou, mas aí eu continuei fazendo teatro. A descoberta do TEM. Então, a descoberta do TEM. Como eu falei, eu continuei fazendo teatro com o Rai. Eu fiz teatro com o Rai Alves e aí quando a gente se separou eu continuei. Só que assim, eu não sabia o que era racismo quando eu era pequena. Podia até notar, mas eu não tinha clareza do que era isso porque minha família é uma família interracial, meu pai é negro, minha mãe é branca. Mas em minha casa nunca teve essa divisão. Quando o sarrafo era geral, né? Não tinha esse negócio de apanhar preto ou branco não, apanhava era todo mundo, né? Bem isso, minha mãe nunca escolheu ninguém por cor para bater. Então, eu não sabia. Quando eu conheci Rai, que eu comecei, que aí eu andava nas ruas com ele, as pessoas faziam comentários terríveis. E eu não entendia bem. Aí eu comecei a notar, né? Aí o véu se descortina assim. E aí quando meu filho mais velho nasceu, Vinícius, aí pronto, aí que piorou, né? Era aqueles comentários, nossa, ela tem uma barriga limpa, o menino não saiu tão preto. Nossa, o menino é preto, mas é bonito. Quando Maritza, minha filha, nasceu, a mesma coisa, é uma negra de traços finos. Mas nem esses traços finos deles, a beleza, impediram de passar por questões de situações de racismo. Em escola, na rua, né? Vinícius já levou baculejo da polícia, como qualquer menino negro de periferia. Em escola, minha filha Maritza sempre estudou em escola particular, até foi para o IFBA, né? Uma vez na escola, a professora Maritza fez uma prova de matemática e ela não colocou o cálculo, mas ela sabia a resposta, ela deu. Aí ela desconsiderou a resposta certa de Maritza. Aí outra criança outra menina na época, né, ela era adolescente, fez da mesma forma. Aí ela considerou da menina e não considerou de Maritza. Aí quando Maritza perguntou para ela o porquê, ela disse assim, quem me garante que você não colou? Na frente de todo mundo. Ah, não fiquei boa não. A barraqueira que habita dentro de mim foi lá na escola, querer saber porquê. E aí, claro, disseram, não é por isso, mãe, você está enganada, não tem nada a ver com a cor. Aí, claro, eu exigi que ela pedisse desculpa para Maritza em sala de aula, ela teve que pedir. Isso foi uma das muitas situações, né? Então, assim, antes dessa situação com minha filha, já tinha passado diversas, né? E quando eu fui para a UNEB, eu fiz letras na UNEB. Eu montei um grupo de teatro junto com nossos colegas, aí a gente começou a debater. Moto passando. Não, Tiago. Tá não, inseto. Então, aí Você fez o NEB. Aí na UNEB, eu e uns colegas fizemos um grupo de teatro. A gente então assim que você entrou na UNEB, você já fez o grupo? Foi, assim que eu entrei na UNEB, já tinham lá um colega de teatro da época de Rai. Aí nós nos juntamos com outro rapaz que veio de fora e trabalhava com teatro, Pedro Matos.
e o Edvilson e uma turma. Nós fizemos um grupo de teatro para trabalhar questões literárias, né? Já que nós éramos do curso de letras, mas claro, literatura como denúncia e crítica social. E entre outras coisas, racismo e questões tantas, né, que no Brasil não faltam, questões sociais no nosso país a serem debatidas. Nunca falta. E aí a gente montou esse grupo de teatro. Aí... Só um segundo. Aí eu lembro que teve um seminário da UNEB